Tudo bom, galera? Bem-vindos aí ao nosso curso de Introdução à Metafísica. Essa é a nossa aula de número 4. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o que é metafísica. Apenas relembrando, eu vou fazer um resumo depois de nossa conversa sobre a natureza da metafísica ao fim dessa aula, mas apenas relembrando aqui, a gente viu na aula passada dois sentidos de metafísica. Vimos que a metafísica era um sentido do estudo das causas primeiras. Nesse sentido, isso aí está parcialmente correto. A metafísica estuda realmente causas primeiras, porque, por exemplo, a metafísica estuda questões como se a postulação de um Deus, por exemplo, é necessária ou não para explicar a origem do universo. Mas a metafísica não estuda apenas isso. E definir a metafísica como estudo das causas primeiras seria restringir demais o objeto de estudo da metafísica. A gente viu uma segunda definição de metafísica, uma segunda caracterização, também advinda de Aristóteles, que é a caracterização da metafísica como ciência do ser, que estuda o problema do ser, ciência do ser enquanto ser. A gente falou longamente na aula passada sobre o que é entender a metafísica como ciência do ser enquanto ser. Então, se você quer saber sobre isso, dê uma olhada lá na última aula. E a gente viu aqui, para falar bem resumidamente, que a metafísica nesse sentido estuda as categorias mais gerais, as condições de possibilidade das categorias mais gerais da realidade e como elas se relacionam entre si. E o objetivo é dar um mapinha de todos os itens que estão incluídos na realidade, de como eles se relacionam entre si. Ou um mapinha das categorias básicas da realidade e da relação entre elas. Um mapinha da estrutura mais geral da realidade. A gente viu que esse é o tipo de conhecimento mais geral possível que um ser humano pode alcançar. Nesse sentido, a metafísica é a disciplina mais geral e mais básica de todas. Bom, o que acontece é que há um terceiro sentido de metafísica. Esse terceiro sentido é importante, não apenas historicamente, mas também para a metafísica contemporânea. Para resumir, acontece o seguinte: a gente tem... Com os filósofos racionalistas modernos, uma extensão do significado de metafísica. Lembrando que essas duas aulas aqui, essa aula e a aula anterior, estão sendo baseadas no texto Introdução à Metafísica, do Lux. Já indiquei esse texto, pode ser encontrado na criticanarede.com. Então os filósofos modernos pararam e pensaram assim, não, vou chamar outras coisas de metafísica também. E chamaram outras coisas de metafísica, que não apenas o estudo das categorias mais gerais e básicas da realidade. Então, por exemplo, o problema do livre-arbítrio foi considerado um problema metafísico. O problema de se nós temos ou não livre-arbítrio, se o livre-arbítrio é compatível com o determinismo, etc. E o problema mente-corpo, o chamado problema mente-corpo, também foi considerado um problema da metafísica. O problema de se mente é ou não idêntica ao corpo, se ela é em algum sentido redutível ao corpo e etc. Alguns filósofos modernos chamavam de alma, ao invés de falar em termos de mente, eles falavam em termos de alma. Se a alma é ou não, se a alma, se essa alma é distinta do corpo e etc. Não importa para a gente aqui entender esses problemas. Aliás, deixa eu ver se está por aqui. Se você quiser aí dar uma olhada no problema mente-corpo, tem essa introdução à filosofia da mente aqui, tem traduzido para o português, do K.T. Maslin. É muito legal, viu? É uma boa introdução. Vou até anotar aqui para eu lembrar de incluir nas referências do curso, porque senão depois eu esqueço. Deixa eu só anotar aqui então. Aí então, o que acontece? A gente viu que os filósofos racionalistas, alargaram o sentido de metafísica, incluindo problemas como livre-arbítrio e mente-corpo. Isso gera um probleminha, porque o que acontece? Se você alarga o sentido de metafísica, incluindo certos problemas, você agora fica com uma definição não, com uma noção meio aleatória de metafísica.
que agora a metafísica virou um conglomerado meio aleatório de problemas, né? Antes a gente viu que havia uma coisa que unificava a investigação metafísica, que era o problema do ser. E o problema do ser foi definido em termos de 3 perguntinhas bem básicas que a gente viu na última aula. Mas agora você incluiu também problemas como livre-arbítrio e mente-corpo, e isso estende o conceito, a área da metafísica, incluindo problemas que aparentemente não têm nada de muito fundamental em comum entre si. Na verdade, a metafísica contemporânea, depois que os racionalistas abriram a porta, o trem ficou mais complicado ainda, porque não pararam mais de incluir coisas na metafísica. A metafísica contemporânea inclui um monte de coisas. Por exemplo, a gente vai ver problemas aqui que são... um dos problemas que a gente vai ver é o problema da ontologia social, que estuda a natureza e constituição da realidade social. Coisas como o que é uma construção social, por exemplo, e etc. O que é uma instituição social e etc. Então, o que acontece? Hoje, isso tudo é incluído em metafísica. Metafísica é muito mais amplo do que, ou pelo menos aparentemente, a gente vai ver que as coisas são um pouco mais complicadas, mas aparentemente muito mais amplo do que estudos categorias mais gerais e básicas das suas condições de possibilidade da relação entre elas. E aí? Como que faz? Bom, uma coisa que a gente pode objetar, a primeira coisa que a gente pode fazer é objetar. Falar, não vale a pena usar a metafísica nesse sentido estendido, porque nesse sentido estendido a metafísica é um grande balde onde as pessoas vão julgando problemas que aparentemente não tem muita coisa entre si. Como a gente vai ver, eu acho até que essa objeção não está totalmente errada. Eu acho realmente que a metafísica contemporânea, meus colegas metafísicos vão brigar comigo aqui. Eu tenho certeza que meus colegas metafísicos discordam de mim, boa parte deles. Então, cuidado aqui com essa afirmação que eu vou fazer. Mas a minha impressão é que, de fato, o que se chama de metafísica contemporaneamente é, em boa medida, um conglomerado mais ou menos aleatório de problemas. A gente vai ver por que mais ou menos, tá? Então, essa acusação até faz sentido. Mas é possível tentar respondê-la, os modernos tentaram responder. Se vocês se lembram lá do texto do Lux, ele dá uma resposta dos modernos. Eu vou ler para vocês aqui a resposta. Eu poderia citar a página, só que o problema é que o texto está no site criticanarrede.com e os arquivos desse site, eles não são paginados. Os textos desse site não são paginados, então não tem como eu citar a página, infelizmente, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Quem conseguir achar o trecho pode então ir lendo junto, né? Uma possível resposta a essa objeção. Só para lembrar, nosso problema surge porque começaram a incluir mais coisas no balde dos problemas, né, da metafísica. A metafísica ficou com um objeto mais amplo e esses problemas que eram todos considerados metafísicas aparentemente não eram unidos por um elo em comum, por uma propriedade em comum ou qualquer coisa desse tipo, né? Então vamos ver o trecho do Lux aqui. Uma pessoa formada na tradição aristotélica ficaria intrigada com este novo uso do termo metafísica e provavelmente faria a acusação de que, nas mãos dos racionalistas, o que supostamente era uma disciplina com um único objeto de estudo acaba por ser o exame de uma mistura confusa de tópicos irrelacionados. Então aqui, está vendo, é a nossa objeção, né? Os racionalistas transformaram a metafísica num balde de temas que não tem muito a ver um com o outro. Temas que vão desde a estrutura última da realidade até coisas como o problema do livre-arbítrio e o problema mente-corpo, né? E o Lux continua. Evidentemente, os racionalistas eram sensíveis a este tipo de acusação e procuraram dar uma justificação para o redesenhar das fronteiras disciplinares no interior da filosofia. O que daí surgiu, por último, foi um mapa geral do terreno metafísico. A afirmação é a de que a metafísica tem um único objeto de estudo, trata-se do ser, pelo que o metafísico procura dar uma explicação da natureza do ser, mas há uma diversidade de perspectivas a partir das quais se pode dar essa explicação. E a estas diferentes perspectivas correspondem diferentes subdisciplinas dentro da metafísica. Em primeiro lugar,
pode-se examinar o ser a partir da perspectiva de que é precisamente isso, ser. Como isto representa a perspectiva mais geral a partir da qual se pode considerar o ser, a divisão da metafísica que considera o ser a partir desta perspectiva foi designada metafísica geral. Mas os racionalistas insistiram que também podemos examinar o ser a partir de uma diversidade de perspectivas mais especializadas. Quando fazemos, damos continuidade a uma ou outra divisão daquilo que os racionalistas chamaram metafísica especial. Então, os racionalistas estão aqui distinguindo entre metafísica geral e especial. Eles estão dizendo, ambas são o estudo do ser. Então, a gente não está transformando a metafísica num conglomerado aleatório de ideias. Ambas são o estudo do ser, mas uma é o estudo do ser no sentido mais geral possível e a outra é o estudo do ser em algum sentido especializado, né? Agora ele continua aqui, o Lowe continua falando sobre a metafísica especial. Assim, podemos considerar o ser como o encontramos nas coisas mutáveis. Podemos, isto é, considerar o ser a partir da perspectiva da sua mutabilidade. Fazê-lo é empenhar-se na cosmologia. Podemos também considerar o ser como o encontramos em seres racionais como nós. Considerar o ser a partir dessa perspectiva é dar continuidade a uma divisão da metafísica especial, a que os racionalistas chamam psicologia racional. Por fim, podemos examinar o ser como se mostra no caso do divino, e examinar o ser a esta luz é empenhar-se na teologia natural. É bastante claro que as noções racionalistas de metafísica geral e teologia natural correspondem às concepções aristotélicas de metafísica como ciência verdadeiramente universal, que estuda o ser enquanto ser, e como disciplina departamental, que se ocupa das primeiras causas. Ao passo que a afirmação de que a metafísica incorpora a cosmologia e a psicologia racional como divisões exprime o âmbito novo e alargado que o esquema racionalista associa à metafísica. Bem, vocês viram aí um trecho longuíssimo, né, do texto do Lux, mas apresenta bem uma razão possível a favor de que essas novas inclusões feitas pelos racionalistas não transformam a metafísica num conjunto aleatório de objetos, né, de temas, de problemas. A gente pode explicar a ideia básica de forma bem simples, tá? Basicamente a ideia é a seguinte, olha, a metafísica continua sendo o estudo do ser, os racionalistas não teriam modificado isso, tá? Mas agora ela seria o estudo do ser em dois sentidos diferentes. Primeiro, ela seria o estudo do ser, né, no sentido da metafísica geral. O que seria a metafísica geral? Aquilo lá que a gente viu na aula passada seria o estudo do ser enquanto ser, né? Quando a gente estuda o ser, mas sem ser por um enquadramento ou aspecto específico. A gente viu isso exaustivamente na última aula, então eu não vou insistir muito nisso não. E o segundo sentido seria a metafísica especial. E aí, nesse sentido, a metafísica continuaria estudando o ser, mas ela estudaria o ser em um aspecto especial, ou em alguns aspectos especiais, porque ela se subdivide em 3 disciplinas. Primeiro a gente teria a cosmologia, que estuda o ser enquanto item móvel, ou, para falar no vocabulário menos erudito, estuda o mundo de causas e efeitos, né? O universo em termos de causa e efeito, e portanto as causas primeiras do universo, etc. Isso é, como a gente já viu, um dos sentidos de metafísica encontrados em Aristóteles. É um sentido legítimo na acepção de que a metafísica realmente estuda as causas primeiras, embora ela não estude só isso. Então aqui a gente tem a cosmologia como uma parte da metafísica, que seria o estudo das causas primeiras, né? E a gente tem também uma segunda parte da metafísica especial, que é a psicologia racional, que estudaria a relação entre alma e corpo, ou mente, como a gente prefere dizer hoje, e corpo, né? Se a mente é redutível ao corpo, ao cérebro, etc., problemas desse tipo.
E por fim, você teria a terceira parte da metafísica especial, que seria a teologia natural, que trataria do problema da existência e da natureza de Deus. Resumindo, você tem a metafísica geral, que é o estudo da ciência do ser enquanto ser, e a metafísica especial, que estuda 3 aspectos específicos do ser. Um deles é o estudo das causas primeiras, e os outros 2 são estudo de mente e corpo, alma e corpo, né? E Deus, existência de Deus, natureza de Deus, etc. É plausível? Faz sentido dizer que responder à objeção anterior, né, ao nosso problema anterior, apelando a essa resposta? Bom, inicialmente sim. Essa explicação racionalista ela torna o conglomerado de problemas que os racionalistas chamaram de problemas metafísicos menos aleatório, né? Eles agora deram um mapinha. Olha, a gente não está juntando problemas aleatoriamente e chamando de metafísica. Pelo contrário, a gente está juntando problemas que têm algo em comum. O que eles têm em comum? Eles são todos o estudo do ser. Apenas ocorre que alguns desses problemas são o estudo do ser no sentido mais geral e outros são o estudo do ser no sentido mais especial. Apesar disso fazer sentido a princípio, não dá para negar que faz sentido. Eu acho que essa resposta é implausível. Por que eu acho que essa resposta não serve para a nossa objeção? Pela seguinte razão. A gente viu, né, que toda a ciência, a gente viu isso na aula passada, ou pelo menos quase todas as ciências, eu acho que todas, estudam em algum sentido o ser. Né? A física também estuda o ser. Só que a física estuda o ser em certos aspectos. A biologia também estuda o ser, mas o faz sob certos aspectos. A química, a história, a matemática, talvez qualquer área que você pensar aí, a sociologia, né? Todas essas disciplinas, a gente viu na última aula, estudam o ser. O que diferia a metafísica delas não é que a metafísica estuda o ser e elas não. Então você não pode simplesmente dizer assim, Sagi, tudo que eu estou dizendo aqui é metafísica, porque o que todos esses problemas têm em comum são que eles estudam o ser. Porque se você for incluir todo problema que estuda o ser na metafísica, você vai incluir toda a física na metafísica, toda a biologia na metafísica, todas as ciências na metafísica. Isso faz pouco sentido, né? Isso seria implausível. A metafísica é uma área da filosofia, não é uma ciência. Não uma ciência empírica, por exemplo. Você não pode tratar as ciências empíricas como metafísica, né? Então tem um problema nessa resposta que é o problema de ela não motivar realmente a inclusão de todos aqueles problemas dentro do mesmo balde da metafísica, né? Dentro do mesmo conceito de metafísica. Porque tudo que se aponta em comum entre eles é que eles são estudo do ser. Mas nesse sentido, isso é o que todo problema quase tem em comum. Todos os problemas da física são problemas sobre o ser. Todo estudo da física é estudo sobre o ser. Ser estudo sobre o ser não é condição suficiente para algo ser parte da metafísica, para algo ser objeto de estudo da metafísica. Deixa eu ver se é só esse o problema que eu separei aqui. Então, sim, isso para lembrar, a gente já viu isso na aula passada, né? A gente viu na aula passada que o que diferenciava a metafísica naquele segundo sentido nosso de estudo do ser enquanto ser, e as outras disciplinas, que a metafísica é o estudo do ser no sentido mais geral, enquanto as outras eram justamente isso, o estudo do ser no sentido especial, o estudo do ser sob certos aspectos. Nesse sentido, a teologia natural não é diferente da física, ambos estudam o ser sob certos aspectos, e nesse sentido você não tem mais razão para incluir a teologia natural na metafísica do que teria para incluir a física. Mas o fato é que os racionalistas, apesar deste argumento específico ser ruim, o fato é que os racionalistas venceram um debate em certo sentido. Hoje é muito comum incluir o problema do livre-arbítrio como um tema da metafísica, assim como é muito comum descrever o problema mente-corpo como um tema da metafísica. Você pode olhar, por exemplo, numa introdução metafísica brilhante, que é o The Atlas of Reality, que eu indiquei, por exemplo, eu acho que tem um capítulo lá sobre mente e corpo, não lembro, o livro é muito grande, não lembro, mas eu acho que tem um capítulo lá sobre mente e corpo. Em todo caso, é muito comum caracterizar o problema mente e corpo como problema metafísico. Então, o modo como os racionalistas classificaram, né, a metafísica ainda é usado. Na verdade, como eu disse, a metafísica é até mais alargada hoje. Só que a gente precisa de uma razão diferente para poder justificar esse alargamento. O que justifica a gente
a alargar o sentido de metafísica. Não pode ser a razão dada pelo Lucas. Essa razão é ruim. Repito, a gente não pode dizer que a gente inclui todos esses problemas no balde da metafísica, porque eles são todos o estudo do ser. Porque se fosse assim, a gente incluiria a física e a biologia também no balde da metafísica. E não, a gente não inclui a física nem a biologia nesse balde, não é mesmo? Como resolver o problema? Aqui eu vou dar uma... Em certo sentido, eu penso que o problema não tem solução. Lembra que eu falei, quando eu falei lá da filosofia, eu falei que filosofia é uma coisa só. A gente divide as áreas da filosofia por questão de conveniência nossa. Mas filosofia é uma coisa só. Então é claro que é muito comum você não ter definições muito precisas das áreas da filosofia. Se a gente forçar, por exemplo, minha área de especialidade é filosofia da linguagem, mas se você me forçar a dar uma definição totalmente precisa da filosofia da linguagem, eu vou perceber rapidamente que eu não tenho essa definição totalmente precisa. Eu consigo caracterizar a filosofia da linguagem, mas sempre vai haver alguns probleminhas na caracterização, alguns casos aos quais ela não se aplica muito bem, etc. É difícil dar uma definição muito precisa. Bom, talvez o mesmo ocorra com metafísica. A metafísica, ao longo do tempo, foi sendo alargada, foram incluindo problemas que foram sendo considerados ao longo do tempo como problemas metafísicos, mas não há uma razão totalmente clara pela qual cada um desses problemas deve estar incluído no balde da metafísica, não. Né? Você pode pensar, eu estou falando de balde aqui, porque na verdade você pode pensar numa definição como num grande balde. Quando a gente define um termo, a gente imagina, por exemplo, que eu quero definir canetas. Então é como se eu pegasse um grande balde e tentasse colocar todas as canetas dentro desse balde. E somente canetas dentro desse balde. Esse vai ser um balde que vai incluir todas as canetas do universo e não vai incluir qualquer outra coisa além de caneta. Então ele define caneta porque ele individua as canetas e apenas as canetas. Quando a gente define algo, quando a gente está procurando definições realmente poderosas, né, a gente quer algo próximo desse balde, a gente quer estipular condições que a gente diz que são necessárias e suficientes para aquele algo. Então, uma definição de metafísica estipularia condições necessárias e suficientes para a metafísica. Ou seja, ela selecionaria tudo o que é metafísica e nada mais do que isso. Né? Somente aquilo que é metafísica. Então a gente está procurando algo como um balde, tá? Que contém tudo que for metafísica e somente o que é metafísica. Só que é claro, como eu disse, a filosofia é uma coisa só e a gente faz divisões por conveniência. Então talvez não haja um balde dessa forma. A nossa junção dos temas com a etiqueta metafísica deve ser um pouco aleatória mesmo. Né? Por outro lado, eu não acho que seja totalmente aleatório. Existe uma razão, pelo menos inicial, que justifica a inclusão de vários temas na metafísica e ampliar o sentido de metafísica. Que razão é essa? Na verdade, para ver isso, a gente precisa ver algumas coisas. Para começo de conversa, lembra do seguinte, a metafísica, naquele sentido primeiro que a gente viu, segundo, né, ciência do ser enquanto ser, a metafísica como tendo como objeto de estudo o problema do ser, ela estuda as categorias mais gerais, as condições de possibilidade dessas categorias mais gerais e a relação entre elas. Lembra disso? Agora repara que alguns dos novos problemas que a gente incluiu na metafísica, eles, ao contrário do que possam parecer, eles são mesmo, pelo menos em parte, problemas sobre categorias mais gerais. Quer ver uma coisa? Quando você pensa assim, o que são números? Esse é um problema considerado metafísico hoje em dia. O que são números? Aí você pensa assim, cara, quando eu pergunto pelo que são números, eu não estou perguntando pelas categorias mais gerais da realidade, não é mesmo? Não é tão claro, não. Por quê? Porque parte da discussão sobre o que são números é se números são o que a gente chama de objetos abstratos. Veja bem, números parecem ser objetos, não é mesmo? Porque a gente pode até atribuir propriedade a eles. A gente diz que o 2 tem a propriedade de ser par. Assim como eu sou um objeto, eu tenho a propriedade de ser alto, o número 2 tem a propriedade de ser par, por exemplo. Então, números são objetos. Aparentemente, a gente pode se referir a eles através de expressões linguísticas, eles podem ter propriedades, etc. Só que números têm uma propriedade muito peculiar. Os números não parecem estar no espaço e no tempo,
o número 2 não tem localização espaço-temporal. Eu vou te perguntar assim, aonde está o número 2? Me responde. Talvez você tenta fazer o seguinte truque. Você pega o seu caderno aí e escreve 2 nele. E aí você diz, Agi, o número 2 está aqui no meu caderno. Mas eu acabei de escrever 2 aqui no meu também, então eu vou dizer que o 2 está no meu caderno. Agora o 2 está no meu caderno e no seu caderno ao mesmo tempo, o número 2 está em 2 lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso é absurdo, não é? Então alguns podem dizer, o 2 não está em lugar algum. O 2 simplesmente não está no espaço e no tempo, ele é um objeto abstrato. A gente começou com um problema se 2 existe, né? Parece que 2 existe, porque os matemáticos não lidam com objetos ficcionais, eles estão lidando com objetos que existem, né? Quando o matemático diz que 2 é par, ele está dizendo uma verdade. É verdadeiro que 2 é par, e essa verdade é uma verdade acerca de quem? Do número 2. Então o número 2 aparentemente existe, mas ele não é um objeto espaço-temporal, ele parece ser um objeto abstrato. A nossa discussão, então, nos leva à conclusão de que existem objetos abstratos, objetos que existem fora do espaço e do tempo. Mas se isso é assim, então a realidade, seja lá quais forem as categorias mais básicas da realidade, deve incluir objetos abstratos. A categoria de objetos é dividida em objetos concretos, que têm localização espaço-temporal, e objetos abstratos, que estão fora do espaço e do tempo. Isso não é para ninguém anotar essa discussão sobre o número 2, não. Eu quero mostrar aqui como a gente, de uma discussão sobre números, pode chegar a uma discussão geral sobre a estrutura última da realidade. Então, repara, essa discussão sobre o número 2 é parcialmente uma discussão sobre se existem ou não objetos abstratos, que, por sua vez, é parcialmente uma discussão sobre a estrutura mais básica da realidade. Então, existe uma relação direta entre essa discussão e a discussão metafísica no sentido de ciência do ser enquanto ser. O mesmo ocorre para outras discussões. Pensa, por exemplo, na discussão sobre o problema mente e corpo. Alguns filósofos modernos, como Descartes, por exemplo, acreditaram que a mente era uma substância, era a alma, né? E era uma substância imaterial. Se Descartes estiver certo, se a mente for uma substância imaterial, então o mundo, em última instância, a nossa caracterização do mundo inclui objetos, né, constituídos de matéria, mas também inclui substâncias imateriais. Isso é importante, porque isso, por exemplo, tem consequências diretas, por exemplo, para a nossa classificação das categorias mais básicas da realidade. O materialista, alguém que acredita que tudo é constituído de matéria, estará errado nesse caso. Nem tudo é constituído de matéria. Matéria não é a única categoria mais básica da realidade, existe também substâncias imateriais. Tá vendo? Essas discussões, elas são pelo menos parcialmente discussões sobre as categorias mais básicas da realidade. Então, aqui está a minha resposta. Primeiro, em certo sentido, quando a gente alargou o sentido de metafísica, quando ela deixou de ser só o estudo do ser no sentido mais geral e passou a incluir discussões como livre-arbítrio, como mente, corpo e etc., né, a gente fez isso de forma mais ou menos aleatória. Mas não totalmente aleatória, só parcialmente aleatória. E por que não totalmente aleatória? Porque essas questões, elas têm alguma relação com as nossas questões mais gerais da metafísica enquanto estudo do ser enquanto ser. Algumas dessas questões, elas são, pelo menos parcialmente, questões acerca da estrutura mais geral da realidade, acerca das categorias mais gerais da realidade. O problema acerca da existência dos números é parcialmente um problema acerca de como a realidade é constituída. Se a realidade deve ou não incluir itens que são abstratos. O mesmo ocorre com um probleminha que a gente vai ver, que é o probleminha dos objetos inexistentes, né? A gente vai ver que objetos ficcionais são especialmente interessantes, porque há um argumento a favor de que eles existem. Então, a nossa crença de que o Papai Noel e etc. não existe está em algum sentido errada. E a realidade deve incluir, uma das respostas a isso é que não, Papai Noel realmente não existe, mas ele é uma parte da realidade. A realidade inclui objetos inexistentes. Isso, a gente vai ver esse problema, a resposta a isso, etc., mas a gente começa com um problema muito específico sobre objetos inexistentes e, no fim das contas, chega a uma conclusão sobre a realidade como um todo, que o inventário da realidade deve incluir objetos inexistentes. O real inclui não apenas o que existe, mas também o que não existe. Essa é outra discussão que parecia não ser sobre as categorias mais básicas da realidade, mas acaba sendo pelo menos parcialmente sobre essas categorias. O que acontece aqui?
algumas das discussões que a gente foi incluindo na metafísica posteriormente, não só os racionalistas, mas os filósofos contemporâneos, elas não são diretamente, nem inteiramente sobre as categorias mais básicas. Elas não são discussões do tipo quais são as categorias mais básicas da realidade. Mas elas são pelo menos parcialmente discussões desse tipo. Por quê? Mais cedo ou mais tarde elas nos levam a inquirir sobre categorias mais básicas. Você começa assim, números existem, depois você tem um argumento a favor de que eles existem, depois você tem um argumento a favor de que eles são abstratos, e aí você tem um argumento a favor de que, portanto, a realidade inclui entidades abstratas, objetos abstratos, que é uma discussão metafísica no sentido mais geral do termo, aquele sentido de ciência do ser enquanto ser. Perfeito? Então você tem aí, primeiro que alguns dos problemas que foram incluídos na metafísica dizem, pelo menos parcialmente, respeito à investigação das categorias mais gerais e básicas da realidade. Agora, alguns desses problemas nem parecem dizer respeito indiretamente a essas categorias. Por exemplo, o problema do livre-arbítrio, né? Quando a gente discute se nós temos ou não um livre-arbítrio, se ele é ou não compatível com o determinismo, etc., a gente está mesmo discutindo sobre as categorias mais gerais da realidade? Alguém pode dizer não. Então, a inclusão do livre-arbítrio na metafísica seria meio aleatório? Eu acho que não é. Em parte é aleatória, tá? Mas em parte não é. Não é totalmente aleatório. E por que não? Porque apesar dessa não ser uma discussão sobre categorias, né, a discussão sobre livre-arbítrio não é uma discussão sobre categorias mais gerais da realidade, ela tem consequências para essa discussão. Suponha, por exemplo, quem pensa que há livre-arbítrio e pensa que a existência do livre-arbítrio é incompatível com o determinismo. Quem acredita nisso tende a concluir que, portanto, o mundo não é uma sucessão determinística de causas e efeitos. E isso afeta o modo como essa pessoa vê a realidade como um todo. Isso afeta o mapa geral da realidade que a pessoa tem. Seja lá qual for esse mapa, ele não pode ser uma sucessão determinística de causas e efeitos. Então, a discussão sobre o livre-arbítrio tem também consequências para a nossa discussão da ciência do ser enquanto ser. Vamos resumir meu ponto aqui? Meu ponto é o seguinte. A metafísica é, em última instância, o estudo do ser enquanto ser. Isso aí está correto dizer que metafísica é isso? É, no sentido mais geral do termo, metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Nesse sentido, a metafísica seria a ciência mais básica de todas. Entretanto, contemporaneamente, várias outras coisas foram incluídas no tema metafísico. Vários outros probleminhas. Esses probleminhas, que incluem o livre-arbítrio, que inclui ontologia social, por exemplo, inclui mente e corpo, enfim, né, a natureza dos números, proposições, um monte de problemas foram incluídos. A gente pegou o balde da metafísica e saiu jogando um monte de problemas. Esses problemas, eles podem não ser diretamente acerca das categorias mais básicas da realidade. Mas, ou eles são parcialmente acerca das categorias mais básicas, ou seja, mais cedo ou mais tarde eles vão desembocar em discussões sobre essas categorias, ou eles pelo menos têm implicações acerca de nossas perspectivas sobre essas categorias. Eles restringem as nossas concepções acerca de como pode ser o mapa mais básico da realidade e etc. Então, todos os problemas que são inclusos hoje na metafísica, eles, mesmo que não sejam diretamente sobre categorias mais básicas da realidade, eles têm alguma consequência muito importante acerca do nosso mapa geral da realidade. O problema do livre-arbítrio não é um problema sobre quais são as categorias mais básicas da realidade, mas responder a ele vai modificar a nossa imagem acerca do mapa geral da realidade. O problema da existência dos números não é um problema diretamente sobre as categorias mais básicas, mas responder a ele vai modificar a nossa imagem de quais são as categorias mais básicas da realidade e de qual o mapa geral da realidade. São problemas que têm consequência muito direta para a nossa para a ciência do ser enquanto ser. Então, a metafísica, nesse sentido mais amplo, né, ela inclui não apenas os problemas acerca das categorias mais gerais e suas condições de possibilidade. Ela também inclui vários problemas que têm consequências diretas, que têm importância direta para esses problemas. Moral da história, a extensão do termo metafísico é parcialmente aleatória, mas não é totalmente aleatória. A metafísica, nesse sentido alargado, ele tem alguma unidade. Os problemas que a gente caracteriza como metafísicos
nesse sentido, eles têm alguma unidade entre si, eles todos têm alguma relação importante, né, com o estudo do ser enquanto ser. Eles têm implicações profundas para o nosso mapa geral da realidade, que é o objetivo da ciência do ser enquanto ser. Perfeito? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Eu vou lembrar para vocês que essa é uma solução minha para o problema, né? Porque o que acontece? A gente tem a metafísica como ciência do ser enquanto ser, que é um sentido de metafísica em que ela tem um objeto de estudo específico, é o problema do ser, né? E aí depois a gente tem uma extensão do sentido da metafísica que levantou um problema, que é o problema de que a metafísica parecia ser um conglomerado, eu não sei falar conglomerado não, gente, um conglomerado meio aleatório de temas. E a gente precisou explicar o que une esses temas, né? A gente viu que os racionalistas tentaram explicar, viu uma sugestão do Lux, né, sobre essa explicação, que eu não gostei muito e tentei fornecer uma alternativa. Agora, você está livre para concordar ou discordar da minha alternativa, ok? Isso, você não está obrigado a aceitar ela. É um ensaio que eu estou fazendo aqui, uma tentativa, né? E você vê aí, eu disse se você achou plausível, se você não achou plausível, faz parte, tenta formular seus argumentos aí e pensa você mesmo. Você acha que esse alargamento do conceito de metafísica é aleatório? Ou você acha que esse alargamento do conceito de metafísica alguma coisa unifica eles? E se unificar, se há alguma coisa que unifique sistemas, é aquilo que eu disse? É aquilo que o Lux disse? Ou será que é uma terceira coisa que você sugere? Tá? Contribui para a filosofia, pensa ativamente. Agora, eu vou falar um pouco aqui sobre esse curso de metafísica. Nesse curso de metafísica, eu vou começar a abordar, nosso primeiro problema vai ser o problema dos universais, que é o problema da próxima aula. E é um problema que é muito facilmente acomodado naquele segundo sentido de metafísica. Eu agora vou falar só de dois sentidos de metafísica, que são os dois que a gente tomou como mais fundamentais. Metafísica como ciência do ser enquanto ser e metafísica nesse sentido amplo, né? Então, metafísica no sentido de ciência do ser enquanto ser, esse problema que eu vou tratar na próxima aula, ele se adequa muito perfeitamente à metafísica nesse sentido. Porque é um problema diretamente sobre quais são as categorias mais básicas da realidade, como elas estão estruturadas, como elas se relacionam entre si. Agora, outros problemas que eu vou tratar já dizem respeito à metafísica no sentido mais amplo. Por exemplo, um dos problemas que a gente vai tratar aqui é um problema da ontologia social, chamado de ontologia social. Que é o problema de dizer o que é realidade social, como ela é construída, né? Esse problema a gente vai ver em detalhe lá quando a gente estudar ele, né? Mas agora já adianto. Ele, embora faça parte de um sentido ampliado de metafísica, ele é um caso em que claramente tem relação com aquele sentido mais básico de metafísica, como ciência do ser e acontecer. Por quê? Porque veja bem, um dos problemas que surge, então logo a gente começa a estudar ontologia social, a natureza da realidade social, é o seguinte: será que os fatos sociais, né, estudados, por exemplo, por economistas, ou sociólogos, ou historiadores, será que esses fatos, né, são em algum sentido redutíveis aos fatos estudados pelas ciências da natureza? Isso é importante, porque se eles forem redutíveis, então ok, a gente pode falar de uma realidade, né, só que é aquela realidade que os físicos, químicos, biólogos, etc. estudam. Em algum sentido, a realidade estudada pelos economistas, né, e pelos biólogos é redutível a essa realidade aí. Mas se os fatos sociais não forem redutíveis a fatos naturais, digamos assim, aos fatos da natureza estudados pelos biólogos, químicos e físicos, então a gente precisa de uma categoria diferente. A realidade social, nesse caso, ela exige que a gente possua um tipo diferente de itens na realidade. A realidade inclui aqueles itens estudados pelos físicos, químicos, etc., né? Os itens que a gente chama de elementos da natureza, mas também inclui um tipo diferente de itens, os itens sociais, que seriam de um tipo diferente e não redutíveis aos itens naturais. Tá vendo? O estudo da ontologia social nos leva diretamente a perguntas do tipo: quais itens a realidade inclui? Quais tipos de itens a realidade inclui? E agora a gente vai perguntar também como eles se relacionam entre si. O que a gente chama de construções sociais são redutíveis ao que os biólogos, químicos, físicos estudam? Sim ou não? E se não, como eles se relacionam
ao que esses cientistas estudam. A gente tem aqui problemas sobre estrutura mais básica da realidade. Então veja, a gente tem a ontologia social, que não é um estudo direto sobre quais são a estrutura mais básica da realidade, as categorias mais básicas da realidade, como elas se estruturam, mas que mais cedo ou mais tarde nos leva a essa discussão. É pelo menos parcialmente acerca dessas categorias mais básicas. Pelo menos parte do que a gente quer investigar é se a realidade social nos compromete, com algum tipo novo de categorias e etc. Tudo isso é só para ilustrar aquele ponto que eu falei, tá? A ideia de que esses temas, apesar de não serem diretamente sobre categorias mais gerais da realidade, eles possuem alguma relação muito importante com o estudo do ser enquanto ser, né? Ou eles têm implicações para a nossa imagem, para o nosso mapa geral da realidade. Eu já falei e já repeti isso muitas vezes, acho que não preciso mais repetir. Vamos então, eu vou fazer um resumo aqui do conteúdo das duas últimas aulas, da aula anterior e dessa, mas como nem todo mundo gosta de resumo, como eu já falei na aula passada, quem não gosta de resumo pode pular o resumo, mas antes dê uma olhada nas minhas dicas bibliográficas. Na próxima aula, a gente vai começar a ver o primeiro problema metafísico nosso. Até agora a gente estava caracterizando a metafísica. E na próxima aula a gente começa a ver o problema dos universais. Esse é um problema classicão da metafísica, talvez o mais clássico dos problemas da metafísica, talvez, não tenho certeza não. Mas é um forte candidato ao problema mais clássico, viu? E eu separei um conjunto de coisas aqui que vocês podem ler, como eu falei, eu indico várias coisas, vocês leem pelo menos uma delas. Aí, quando eu indicar essas várias coisas, eu vou aqui falar qual que eu acho que seria mais interessante para vocês lerem. Mas, né, quem puder ler tudo, quem puder ler pelo menos boa parte, melhor ainda. O tema, como eu disse, é o problema dos universais. Vocês podem dar uma olhada, por exemplo, no capítulo 3 do livro Metafísica, do Brian Garrett. Eu não sei se esse livro tem disponível aí online, mas é um livro que quem puder comprar, compre. Porque é um bom livro, está em português, né? O livro Metafísica, capítulo 3, do Brian Garrett. Está nas minhas referências bibliográficas. Dá uma olhada no capítulo 3, vai servir como bom guia para a nossa discussão. Ah, Sagi, eu não tenho livro, não estou com disposição de comprar agora, né? Eu sei aí que a gente não tem dinheiro sobrando para ficar comprando livro. O que é que eu leio para a próxima aula, então? Então, se você não tem esse livro, vou te indicar 2, e não conseguiu ele aí na biblioteca ou comprar, etc. Vou te indicar 2 artigos bons que você pode pegar gratuitamente, que vão ajudar muito também nas próximas aulas. Primeiro artigo, os 2 próximos artigos que eu vou indicar são do Rodrigo Alexandre Figueiredo. Os 2 estão publicados na criticanarrede.com, né? Criticanarrede.com. Deixa eu tomar uma água aqui. Os 2 estão indicados lá. Indicados não, estão disponíveis lá. Aliás, sempre consultem esse site que compensa muito, tem muita coisa boa lá. O primeiro deles se chama Propriedades, uma defesa e alguns enigmas. Tá? Rodrigo Alexandre Figueiredo, foi publicado em 2010. O segundo deles se chama Introdução à Metafísica das Propriedades, é um artigo de 2009, está lá na crítica também. Dá uma olhada nesses 2. Eu acho até que se você tiver tempo para olhar um só, eu diria para você olhar a Propriedade, uma defesa e alguns enigmas, né? Mas se você puder olhar os 2, é melhor. Bom, para além disso, né? Então, se você olhar esses 2 artigos, já vai estar de bom tamanho. Se olhar um só, né, pelo menos já vai ser de alguma ajuda. Para além disso, você pode dar uma olhada aí no livro Metafísica Contemporânea. Eu já indiquei esse livro aqui, eu já mostrei ele, não é necessário mostrar de novo, mas esse livro aqui, ó, tem um capítulo, deixa eu ver aqui, ó. Ele tem um capítulo sobre, quer ver? Universais e particulares, platonismo e nominalismo, escrito pelo José Maria Arruda. Aliás, os textos do José Maria Arruda são excelentes. Tem um capítulo aqui, Substâncias e suas alternativas, Face e Tropos, escrito pelo Guido Imaguirre.
vale muito a pena dar uma olhada nesses artigos. E, olha, esse livrinho aqui, ó, eu já indiquei, que é o Metafísica Contemporânea, organizado pelo Guido Maguire, Custódio Luiz Este Almeida e Manfredo Araújo de Oliveira. Vale muito a pena quem conseguir adquirir esse livro. É um livro excelente, tá? Com coletânea de artigos sobre metafísica, vários temas da metafísica, incluindo o problema dos universais. Então, quem tiver esse livro aí, ou conseguir, eu não sei se há a versão gratuita dele em PDF por aí, disponível, né? Costuma haver em livros de universidades, acho que a editora dele é editora de universidade, né? Tudo bem, não vou olhar de novo. Bem, outras dicas de referências, vocês podem ler aí eu sugiro bastante que vocês leiam, tá? O artigo, provavelmente, talvez, já pode ler para a próxima aula, mas para as próximas aulas certamente será importante. O artigo O Mundo dos Universais, do Bertrand Russell, que pode ser encontrado no livro Problemas da Filosofia. Cara, eu tenho esse livro, eu não sei se ele está aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Eu acho que não está aqui. Aqui, ó, está aqui. Aqui, ó. Esse livro aqui, Os Problemas da Filosofia, tá? Tem um artigo aqui que chama O Mundo dos Universais, dá uma lida nele. Esse livro é excelente, aliás, esse artigo do Russell é bizarramente interessante, uma defesa do platonismo, uma defesa das formas ou ideias platônicas. Quem quiser ver uma defesa contemporânea, vale a pena ler esse texto. Então, dá uma olhada que a gente vai ter uma aula acerca desse texto especificamente. Pelo menos é a minha intenção aqui. Tem que ver, porque assim, vamos ver o tempo, né? Quanto tempo vai gastar. E dá uma olhada também, esse artigo do Russell, esse livro do Russell, quem não puder comprar, ele já é disponibilizado aí em versões gratuitas por projetos sociais. Então eu acho que há vários trabalhos do Russell que são disponibilizados em versões gratuitas, tá? Então, em versões eu acho que legais. Então, assim, dá uma olhada, que eu acho que existem versões gratuitas e legais deles. Tá? Pois bem, mais o que? E também o Quine sobre o que há, o artigo do Quine sobre o que há, está na coleção Os Pensadores. A coleção Os Pensadores também você encontra em tudo quanto é biblioteca, você encontra, acho que tem versão gratuita e legal dessa coleção também. Dá uma olhada aí no artigo sobre o que há do Quine, que, se der tempo, eu vou incluir. O Quine defende a posição que é conhecida como nominalismo avestruz, é uma versão específica de nominalismo. E se der tempo, eu quero dar uma aula sobre nominalismo avestruz. O que eu programei para... deixa eu falar só mais uma referência bibliográfica. Bom, para quem lê inglês, tá? Tem muita coisa em inglês sobre problemas de propriedades. Deixa eu achar aqui um trem que eu quero indicar para vocês. Aqui, ó. Esse livro é um dos muitos exemplos. É uma coletânea de artigos clássicos sobre problemas universais, tá? Editado pelo Mellor e pelo Oliver. O livro chama Properties. Compensa muito. Tá? Em inglês tem muita coisa. Nesse livro aí tem um artigo clássico do Michael David, tem uma introdução também espetacular ao problema dos universais, que dá uma breve descrição de cada posição, uma descrição muito breve, mas muito clara de cada posição, muito bem ordenadinha, vale muito a pena. Enfim, qual é o meu plano para as próximas aulas? Eu vou explicar o problema dos universais, vou fazer um mapeamento desse problema, e queria muito conseguir dar uma aula inteira, pelo menos, sobre uma posição realista e uma aula inteira, pelo menos, sobre uma posição nominalista. Que seria uma aula inteira, pelo menos, sobre o mundo dos universais de Russell e uma aula inteira, pelo menos, sobre o que há do Quine. Né? Enfim, vamos ver se vai dar tempo, porque assim, se começar a gastar tempo demais, eu dou uma encurtada, né? E para a gente poder ver outros temas da metafísica também, né? Lembrando, eu quero ver o problema dos universais, quero ver o problema da ontologia dos valores, ontologia social, o problema das existenciais negativas singulares, enfim. Então a gente tem que dar um tempo limitado para cada um. Mas a gente certamente vai fazer um mapeamento das diferentes posições e ver um pouquinho de realismo e nominalismo. Tá?
O quão longe vai dar para a gente ir na discussão, a gente vai ter que ver de acordo com o tempo, mas pelo menos isso a gente vai fazer. Bom, dito isso, eu vou fazer um resumo aqui do que a gente viu nas duas últimas aulas. Quem não gosta de resumo, pode parar aí e ir para o próximo vídeo. Então vamos para o nosso resumo. Tem que colar aqui, gente, porque para fazer resumo de tudo é foda, né? Vocês sabem. A gente viu... a gente caracterizou a filosofia. Quando caracterizou a filosofia, a gente terminou com um problema, né? A nossa caracterização da filosofia abriu a brecha lá para caracterizar cada área da filosofia em termos de um grupinho particular de conceitos, né, com os quais ela lida, mas a metafísica não parecia poder ser individuada dessa forma. Não dava para individuar a metafísica em termos de um grupinho específico de conceitos com os quais ela lidava. E foi com esse problema que a gente começou a nossa segunda aula, a nossa aula em que a gente começou a caracterizar a metafísica. E aí a gente viu uma primeira caracterização da metafísica em termos de estudo das causas primeiras. Nesse caso, a metafísica seria individuada em termos de um grupinho de conceitos específicos, que seria o conceito de causa, mais especificamente de causa primeira. Está parcialmente certa essa caracterização, a gente viu que a metafísica de fato estuda as causas primeiras, mas essa caracterização é muito ampla, a metafísica estuda outras coisas ainda. E aí a gente viu que uma classificação alternativa da metafísica que é melhor, que é a metafísica enquanto ciência do ser enquanto ser. Nesse sentido, a metafísica lida com o problema do ser, que, como vimos, pode ser exprimido por três perguntas, né? 1. Quais são as categorias mais gerais que caracterizam e estruturam a realidade? 2. O que está por trás de nossas categorias mais básicas, né? Quais são as condições de possibilidade das categorias ou de toda a categorização? E 3. Como as categorias mais básicas se relacionam entre si ou com as suas condições de possibilidade. Essas três perguntas formam o problema do ser e o objetivo de investigar elas é tentar construir um mapa muito geral da estrutura mais básica da realidade. Um mapinha mais geral e mais básico possível da realidade. Nesse sentido, a metafísica é o estudo das questões mais gerais da realidade e nos dá o conhecimento mais geral e básico possível da realidade. Esse é um sentido extremamente legítimo de metafísica. Está correto entender a metafísica como estudo dessas categorias mais gerais, né? Nesse sentido, a gente quer saber o que está incluído na realidade e como que está incluído na realidade se relaciona entre si, no sentido mais geral possível, né? É o que a gente chama de ontologia. Só que a gente viu que depois a metafísica começou a ser alargada, outras coisas começaram a ser incluídas na metafísica e aí a coisa começou a parecer arbitrária, porque não se via claramente o que unificava todas essas coisas dentro de um mesmo tema, a metafísica. E vimos que há tentativas de explicar essa unidade que eu achei não tão satisfatória assim, e eu próprio tentei fornecer uma meio gambiarra. Que eu disse que, em parte, essa ampliação da metafísica é arbitrária mesmo, né? Em parte, a gente foi só incluindo temas na metafísica, mas não é totalmente arbitrária. Existe alguma cola entre os diferentes problemas que a gente incluiu no balde da metafísica. Essa cola é que todos eles têm consequências diretas para aquele segundo sentido de metafísica do ciência do ser enquanto ser. São problemas acerca dos quais uma resposta vai pelo menos modificar a nossa imagem ou estrutura mais básica da realidade, o nosso mapa mais geral da realidade, como o problema do livre-arbítrio e até a ontologia social e etc. Né? Então, são problemas que são metafísicos num sentido derivado, digamos. Né? São metafísicos ontológicos no sentido derivado, eles estão, embora eles não sejam diretamente sobre as categorias mais básicas, eles estão relacionados a problemas acerca das categorias mais básicas, ou pelo menos são parcialmente acerca desses problemas, ou têm implicações para esses problemas muito diretas. Ok? Enfim, isso deu para a gente, então, dois sentidos mais comuns de metafísica, o sentido de metafísica como ciência do ser e enquanto ser, e o sentido mais alargado de metafísica, que inclui também problemas que têm consequências muito diretas para o nosso mapa mais geral da realidade. Ok? Bem, isso caracterizou a metafísica para a gente, e agora o nosso próximo passo vai ser, de fato, começar a lidar com os problemas da metafísica. O primeiro problema com o qual a gente vai lidar é o problema dos universais,
que é o problema da próxima aula, eu já indiquei os textos. De resto, até lá, eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço a todos vocês.